Pastor Caio, me diga uma palavra que possa aquietar meu coração. Tenho orado constantemente com sinceridade. Sou divorciada, tenho 48 anos. Pela primeira vez na vida estou sozinha, provendo minha família. Luto contra a ansiedade. Meu trabalho é excessivamente estressante, mas não tenho opção, pois minhas despesas são altas. Absorvi uma grande quantidade de trabalho e não dou conta de tudo. Cometo erros e tenho que pagar por eles. O peso da responsabilidade dos meus ombros é imenso. A maior parte do tempo do meu dia é pensando e trabalhando. Não tenho vida social. O tempo que sobra me dedico aos meus 2 filhos. Estou muito cansada. Acordo todas as madrugadas. Quando então fico ouvindo suas mensagens, eu me acalmo um pouco. Eu já ouvi suas mensagens sobre ansiedade. Tento aplicar na minha vida. Às vezes durmo bem e de repente no meio da madrugada acordo sobressaltada, com o coração batendo forte. Então me lembro das preocupações e eu não durmo mais. Meu maior sonho é ter total controle. O meu trabalho, que é a fonte dos meus medos. Meu medo é causar um prejuízo financeiro a alguém pelos erros técnicos que cometi. Sei que é uma consequência natural da vida e que tem pessoas com problemas muito piores, mas é o que me aflige e muito. Por isso eu pergunto: o senhor acha que Deus me atenderia no sentido de me livrar dessa consequência? Não é caso de morte, mas estou doente por isso. É justo eu orar pedindo a Deus que me livre de uma possível consequência dos meus atos? Claro. Meu Deus, quantas orações eu já fiz assim. Senhor, eu fiz uma idiotice, pelo amor de Deus, me livre eu te disso. imploro, permite que as consequências não aconteçam, porque meu coração está arrependido. Que já fez essa oração? Muitas vezes, irrefletidamente. Aí você faz e vê que fez errado. E fez errado em relação a pessoas. Porque quando é em relação a você, dos males o menor. Sim. Acontecer a você. Agora, quando vai machucar outros. Quantas vezes eu já pedi e já me antecipei e já fiz o que eu pude para segurar a bola que eu chutei. Já tentei ir para dentro da área, matar no peito e de lá botar fora de campo a bola. Mas o problema é que não dá. Depois que ela saiu, não dá para você sair rebatendo todas. Dá para você, constatando as consequências, sair resolvendo as consequências. Mas a misericórdia de Deus, na própria Escritura a gente vê expressões desse tipo, dizendo que o Senhor decretou um mal que não voltará. E aí depois você vê o Senhor dizendo: eis que sobre o mal que decretei, dizendo que não voltaria, farei com que ele não se realize assim, assim, assim. Então não dá para você estabelecer regras, Claro. mas dá para você lidar com essa possibilidade. É uma possibilidade. Agora, uma vez que eu estou falando de mim, que eu tenha feito isso, e todas as vezes que eu orei assim, foi em relação a uma ação ou outra que eu tenha tido, que depois eu refleti e vi que não era a melhor, e a pessoa já tinha ido, e não dava mais para você alcançar e corrigir na hora, ou você não sabe se ela tinha entendido ou não entendido, como é que seria ou não seria, que consequências traria, e você avalia as implicações e ora, e pede a Deus. Uma vez que peça, descanse, né? Porque se eu pedir e for como se eu não tivesse pedido, é porque eu ainda não orei, né? Porque uma vez que eu ore, Jesus disse: crede que recebeste, e assim será convosco. A oração que eu oro e que eu não paro de orar é a oração que eu não fiz. Porque a oração que eu fiz só acontece uma vez.
Não porque a resposta seja instantânea, mas porque a entrega é imediata. Eu falei com ele. Sim, cara. E eu creio nele. Isso não é um mecanismo psicológico para irresponsabilização rápida do ser. Não. Eu não perco nem um pouco a responsabilidade, mas eu deixo de idiotamente sofrer a dor ansiosa apenas pelo martírio moral de impor em mim responsavelmente o devido sofrimento até que eu tenha a certeza de que a coisa esteja resolvida, como a neurose estabelece em termos de punição para o ser, que é o que acontece em geral. O cara é sério, é responsável, é um ente moral, é isso tudo. Aí ele faz uma coisa errada, ele pede aí, Senhor, eu fiz uma coisa errada. Quando dá para ir corrigir imediatamente, ótimo, mas e quando já saiu do controle a possibilidade da correção? Então, se você ora, confie e descanse. Porque a oração que eu oro e não paro de orar é a oração que eu ainda não fiz de fato. Porque oração feita é oração que gera descanso. E uma espera não ansiosa, uma espera pacificada na presença de Deus. Baseada na confiança. A confiança nele. E não é um truque psicológico. É um fato da minha convicção espiritual de que Deus é Deus. E eu falei com ele. E está nas mãos dele. Eu lancei sobre ele a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, como diz Pedro. Joguei lá e está lá. Lancei. Lançai é a palavra. Tem a ver com um arremesso que você não pega de volta. Sim. Jogou e já era. Já não é meu, está com Deus. Foi atirado. Vá! E foi. Está na mão dele e eu descanso. Se não for assim, a oração trabalha contra a pessoa. Porque ela se transforma numa obsessão devocional, moral, de uma piedade neurótica. Porque a pessoa fica ali falando com Deus, sobre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. O cérebro não muda o assunto, aquilo vira um vício mental, faz uma sinapse neural, vira um circuito repetitivo, se transforma numa neurose crônica no indivíduo. E se porventura aquele tema de oração se resolver, ele vai enfiar logo um outro problema no lugar porque o cérebro está pedindo aquela agitação angustiosa como devoção moral de piedade neurótica rodando dentro do cara. Por isso, crente que acha que é muito espiritual, em geral não tem nenhuma paz, porque a relação espiritual dele com Deus é de quem anima as varetinhas de Deus pela intercessão, para Deus não esquecer dele, nem do que ele pede. Ele não entrega nada em descanso e deita e pega no sono. Ele tem que ser o perturbador divino. Ele entende que quando Jesus falou a parábola da velhinha com o juiz iníquo, da viúva que enchia o saco do juiz iníquo, juiz que não tinha medo de ninguém, Jesus contou essa história sobre a possibilidade da gente orar e o dever de orar. Ele contou, é como a mulher viúva que tinha uma causa com um juiz iníquo que não temia Deus nem homem algum. E também não tinha por que julgar a causa de ninguém com rapidez nem pressa. Mas a viúva ia lá na porta do cara todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Chegou uma hora que Jesus disse: o juiz julgou a causa da viúva o mais rápido possível para ficar livre dela. Aí disse, em relação à oração, para a gente perseverar em oração diante do Pai. Bom, fez esse paralelo. Esse paralelo. Só que olha como é que o paralelo é todo ao contrário. Porque o pai sabe, o juiz não está nem aí, o juiz iníquo. O pai é justo, o juiz é iníquo.
O pai é pai. O juiz não tem compaixão de nada nem de ninguém. O pai é todo bondade, misericórdia. O juiz é todo soberba e arrogância. Esse da parábola de Jesus. O pai é solidariedade absoluta. O juiz não. Ele só trabalha por interesses ou para evitar molestamentos. Jesus disse, olha, se o diabo age assim, porque aquele juiz iníquo é o diabo. Se o diabo age assim, quanto mais o Pai Celeste. Essa é de fato a comparação. Se o mal faz assim, imagina o bom e o bem absoluto. Então, o que é a minha perseverança na oração? É o meu falar repetitivo? Não. Jesus não é contraditório. Ele disse, quando orardes não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, que presumem que pelo seu muito falar, pela sua muita mantra, ou pela sua muita angústia, ou pela sua muita aflição, ou pela montanha de muitas coisas que eles joguem diante de Deus, eles serão ouvidos, porque o vosso Pai Celeste sabe. Então, qual é a perseverança do filho na presença do Pai em oração? Já que o Pai não é o diabo, não é o juiz iníquo, porque o juiz iníquo atende à repetição, o Pai atende a quê? A confiança. A perseverança da oração do filho na presença do Pai não é a repetição, nem é a insistência, é a paz confiante. Ou seja, o que mostra a minha perseverança diante de Deus é que eu orei, confiei e entreguei e estou em paz. Persevero na paz por causa da confiança, que não me faz mais repetir nada, porque repetir seria vão, porque meu Pai Celeste sabe. Então minha perseverança é demonstrada pela confiança vivida como paz serena e grata, que diz, Senhor Deus, Tu sabes. Aí eu persevero. Então, é claro que a gente ora assim. Agora, faça a sua parte. Tudo que você puder fazer durante o dia, sem ser na hora de dormir, sem ansiedade, sem desespero, faça para evitar que isso se transforme no mal. Mas saiba algo, você que entrou no mundo dos negócios, que deve ser nova no mundo dos negócios, deve estar cansada do perrengue, do empreender e do empresariar o seu pequeno negócio. Aprenda de uma vez para sempre o que diz no livro de Provérbios. Dentre os milhares de provérbios que há lá, há um deles que diz o seguinte, que quem quer um celeiro todo arrumadinho, com a palha no lugar, com tudo bonitinho, não tem que criar vaca. Tem que ser dono de celeiro. O livro de Provérbios diz, quem quer criar vaca tem que saber que o celeiro vai ter cocô, vai ter bosta, vai ter que aprender a gostar com cheiro de cocô de vaca, de cavalo, de feno, de palha. Porque sem a força do trabalho e do arado, o celeiro fica limpo. Mas não se produz nada. É pelo movimento do trabalho que o celeiro se suja. Mas é sinal de que se está produzindo. Então, minha querida, não dá para empreender numa empresa com aquele coração de dona de casa que só se sente satisfeita quando olha e está tudo arrumadinho. Porque no ato de começar um empreendimento, como é o seu caso, de empreender e de empresariar um empreendimento nascente, não só tudo é extremamente cansativo, mas você vai ter que saber
que atropelos haverá, nem todos os processos estão prontos. Não transforme isso num desespero, transforme isso numa aventura diligente, para ser vivida entre a hora que você acorda para essa finalidade, não antes da hora da finalidade, e até a hora que você fechou a porta. E não leve para casa nada achando que você, enquanto brinca com os filhos, pensa e resolve, porque você nem atende aos filhos e nem resolve nada. Você apenas se cansa e se torna mais impotente para realizar na hora de realizar. Portanto, não andar ansioso, paz, serenidade são o melhor remédio para a inteligência criativa na hora de criar. E a disciplina que manda na própria mente diz: agora já não é mais hora disso, é hora de se concentrar em outra coisa, e educa a mente nesse sentido. É a disciplina que vai ser monstruosamente poderosa na hora que você abrir as comportas do trabalho no momento de trabalhar. E fique sabendo o seguinte, por bilhões de experiências próprias, não é pela via do acúmulo de preocupação nem de ansiedade que a gente resolve nada. As melhores ideias sempre brotam de um coração descansado, bem dormido, que quando é colocado diante do desafio, pensa nele de uma maneira alegremente criativa. E aí explodem soluções maravilhosas. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma é a melhor recomendação para o ambiente empresarial produtivo. Pense nisso e viva bem, em nome do Senhor. Vem IVTV, o canal é você.